Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma amiga aqui de longas datas, trabalhamos junto. Uma honra ter o Samuel Lana aqui. Muito bom, hein, Samuel? Tamo junto, irmão. Uma honra pra mim, Era pra ter vindo antes já, né, Samuel? Nossa, lá em Perdizes ainda, cara. Tanto que... Mas o propósito de Deus é sempre na hora certa, no momento certo. Sim, As cara. coisas acontecem dessa forma, né? Não adianta a gente querer tá no controle, né, Samuel? minha mãe falava que Deus escreve certo pelas linhas certas. As linhas certas. Então eu quero te falar quem que é o Samuel, só pra você poder ter uma noção que esse podcast aqui, cara, o Samuel é um cara que eu sempre olhei com um olhar de admiração. É um cara futurístico, um cara que tem uma visão, assim, bem abrangente do mercado imobiliário, sabe o que tá falando, já teve franquia dessa imobiliária com o balãozinho que você fala. A turma do balão, A né? turma do balão. Sim, Quantas imobiliárias? Dá pra falar com accent, né? Remax. Quantas imobiliárias você já teve lá? Cara, eu participei de 6 projetos. 6 projetos. Franquias da Remax, né? Um minoritário, que era Campinas, mas aí tive a minha em Jaguariúna, Mojimirim, Guapé, Boa Esperança, em Minas Gerais, Capitólio. Então o cara, ele tem bastante experiência e eu tenho certeza, corretor, quem tá nos ouvindo aí, incorporador, a gente tem uma audiência bem grande aí. Legal demais. E você que tá ouvindo, você vai aprender muito. Quem que é Samuel? Psicólogo, empresário, operador principal hoje do grupo Keller Williams, que é uma das maiores imobiliárias aí do mundo, né? Nós podemos dizer. Pode se considerar como a maior empresa de educação do mundo, né? Do mundo, exatamente. Com mais de 21 anos de experiência no mercado imobiliário e 2 décadas de atuação como psicólogo, ele é especialista em educação corporativa e desenvolvimento humano. Ao longo da sua carreira, Samuel acumulou uma sólida bagagem profissional atuando em multinacionais e se destacou pela sua habilidade em transformar equipes. Ele já capacitou mais de 1.000 corretores de imóveis e alcançarem resultado de alta performance, unindo a sua visão terapêutica ao universo empresarial. Ele escreveu até um livro aqui, eu até ganhei de presente. Sim, tá aqui, ó. Nós vamos falar sobre esse livro aí, ó. Depois eu quero deixar aqui pra galera ver também. Sim. Comprometido com o desenvolvimento das pessoas e negócios, Samuel tem como a missão de impulsionar profissionais a trilharem um plano de carreira sólido e bem-sucedido. Está sempre em busca de novas conexões, parcerias estratégicas no setor e acreditando no poder da colaboração para gerar resultados extraordinários. Isso. Então, Samuel, bem-vindo, cara. Muito bom. Gostou da biografia aqui, cara? Oxe, cara, me senti até especial aqui, cara. É. Não é o meu não, hein? Não, mas pode falar, Samuel. Me senti até especial aqui. Falei, cara, louco, viajei alguém falando, né? Sabe quando eu fui escrever o livro, cara, acho que até pra gente finalizar essa ideia do livro, né? Vou até abrir ele aqui, ó, pra entregar ele pra você aberto, depois eu assino. Cara, quando eu fui escrever o livro, eu fiquei pensando, falei, cara, como que eu coloco esse lance da psicologia imobiliária, né? Porque foi algo realmente que impactou minha vida, né? Então, eu fui fazer psicologia por causa do mercado imobiliário. Isso é muito importante, né? Porque Sim. as pessoas tomam a decisão de fazer psicologia por vários motivos. Eu fui fazer psicologia porque eu virei corretor, algumas coisas começaram a fluir e eu entrei numa crise existencial de não entender por que estava fluindo comigo e por que outras pessoas, aquela coisa de tipo, a dona da imobiliária na época falava pra mim assim, não, é que você é muito bom, você é diferente deles. Eu falava, não é isso. Não é. Tá fluindo por algumas coisas que eu tô fazendo certo e que você não sabe nem me explicar por que eu tô fazendo certo. Cara, isso é uma coisa que só o mercado imobiliário, só quem vive sabe o que você tá falando aí, ó. Sim. Desses bloqueios emocionais que acontecem na vida das pessoas. E assim, hoje eu sei explicar o que estava acontecendo comigo. Então eu sei falar, por exemplo, do gatilho mental do desapego. Eu morava com a minha mãe, não tinha necessidade de ganhar dinheiro, os R$700 de salário sobrava R$200 por mês para mim quando eu tinha 18 anos. Então assim, eu não tinha necessidade de vender nada. Então eu vendia mais. Então, tipo, hoje eu sei explicar. Hoje eu sei ajudar o corretor que está precisando pagar aquele boleto do mês, criar serenidade inabalável para entrar na transação e não carregar esse peso. Sim. Que atrapalha. Na época eu fazia isso. Então eu lembro assim, muitas coisas acontecendo, as pessoas confiando rápido, e eu olhava para as pessoas com muito mais experiência que eu no mercado e falava, cara, por que esse irmão que está aqui com 3 filhos tal, tá batendo na trave e ele não botou comissão para dentro? E eu botei. Até achava meio injusto, assim, pensava em Deus, falava, nossa Deus, parece que você não está provendo para ele, está provendo para mim que nem preciso.
entendeu? Uau. E era muito louco isso. E aí eu fui fazer psicologia porque querendo responder essas perguntas, a faculdade de administração não respondeu, nem de advocacia, eu parei. E aí num dia XPTO lá com meu pai me conta a história que ele fez um curso de parapsicologia, uma época que ele foi ser missionário, ele queria ser padre. Ainda bem que não virou padre, porque senão nem estaria aqui. Mas nesse momento foi quando falei, nossa, Startou. se eu fizer psicologia eu vou virar um corretor melhor, né? E aí eu fui para psicologia. Né? Sim. Então, Samuel, é interessante. Olha o livro, cara. Tanto que é sugestivo, o nome. É um nome que eu tenho certeza que corretor de imóveis aí, você que é do mercado imobiliário, nunca ouviu falar. Psicologia imobiliária. A capa ficou muito bonita, né? Mente, ego, inconsciente, energia, fenômeno. Não, fenomenologia. Fenomenologia do mercado imobiliário. E valor. Eu acho que tudo isso aqui, essas frases são muito fortes para o mercado imobiliário, Sim. porque é ego no mercado imobiliário que mais tem. Sim. Todos temos, cara. Todos têm, né? O controle dele dá muito poder. Dá muito, né? Dá muito poder. E o ponto, né? Porque assim, eu realmente, depois de 1 ano e meio de faculdade de psicologia, me veio à tona que a saúde mental era algo brutal, assim. E eu me apaixonei mesmo. Então, tanto que eu fui para a área clínica. Cara, encerrei minha carreira de corretor e fui gastar o dinheiro que eu tinha ganhado como corretor para fazer estágio. Hospital psiquiátrico, home care, dependente químico, Uau. Fundação Casa Febem. Questão mais social mesmo. Não, fui saúde mental. Falei, cara, é isso aí, eu vou clinicar. Quando o meu dinheiro acaba, que foi rápido, porque você pagando para trabalhar, né? O dinheiro acaba, eu comecei a tentar olhar a monetização. Falei, cara, como que faz dinheiro como psicólogo? Aí eu percebi que a saúde mental não tinha tanto valor e que, cara, basicamente, eu lembro na época a minha visão foi o seguinte, eu tenho que morar no Rio de Janeiro e atender artista para me ganhar perto do que eu ganhava como corretor. Aqui em Jaguariúna, Mogi Guaçu, né? Que eu sou de lá. E aí foi quando eu falei, nossa, e agora, né? E aí uma pessoa me deu uma visão que ela falou, por que você não vai para o mundo corporativo? Só que você não precisa mudar para a psicologia organizacional. Continua na psicologia clínica e coloca a sua carreira profissional no mundo corporativo, porque essa visão humanista dentro do mundo corporativo, a partir de agora, ela vai crescer e vão precisar desse profissional, né? E aí eu brinco que a vida me levou para um dos maiores hospícios que eu trabalhei. Modéstia à parte, é um hospício bem forte. Acho que eles vão processar a gente, né? Mas chama Ambev. Porque lá... Sério? Não, mas não é um hospício só de galera louca. É que assim, cara, Depressão? quem quer crescer... depressão também, mas assim... Hoje na própria Keller Williams, que a gente representa, a gente fala, cara, esse negócio aqui é pra maluco, entendeu? É pra maluco, porque, cara, de certa forma, se você não tiver um pouco dos parafusinhos faltando, racionalmente, entendeu? Cara, racionalmente, quem que entra num negócio que vai realizar em 15 anos? Entendeu? De longo prazo, né? Então você para pensar num incorporador, a gente tá falando do caso de um aqui, né? Que fica 7 anos comprando terreno para fazer o prédio com o rooftop mais alto de São Paulo. Cara, hoje lançou, né? Agora, então, você fala, pô, que visionário. Agora, cara, 8 anos atrás, quando esse cara comprou o primeiro terreno sem saber que ia conseguir comprar os outros, quem que era esse cara? Sim. Ele era um cara meio fora da curva. Que um Noé da vida. Que alguém virou e falou, cara, esse cara tá viajando, entendeu? Pelo amor de Deus, não bota ficha nisso aí, não. Então eu acho que é meio que essa visão. E para fechar do livro, eu quero deixar com você... Muito idealista, né? Ó, o livro é o seguinte... que eu tava comentando, né, que você fez você leu a minha biografia, mas eu pensei o seguinte, falei, caramba, psicologia imobiliária é muito profundo. Então, eu tenho 10 títulos que eu escrevi de livros, que eu falei, cara, não dá para colocar tudo num só, vai virar uma bíblia esse negócio aqui, ninguém vai comprar. Então, eu resolvi fazer um livro para despertar, que é assim, o cara chegou para mim e falou assim, no ano passado, Samuel, eu fui escrever psicologia imobiliária no Google, não achei apareceu nada. Você vai esperar alguém colocar esse título, ou você que virou psicólogo por causa do mercado imobiliário e só fala disso, você vai colocar esse título logo. Publica, cara, o cara da FGV. Aí eu peguei e falei, nossa, esse cara tem razão, né? Deus mandou ele aqui pra me dar esse sacode. E aí tinha um evento que foi o CIMI 360, eu ia fazer oficina lá no ano passado. Eu fui lá, eu tava lá. Eu fiz oficina lá e falei, vou lançar um negócio. E aí escrevi. Então o que eu pensei? Falei, caramba, eu vou contar um pouco da minha jornada, mas vou contar a parte da minha jornada que me deu as ascensões, que me deu esses acessos sobre como que a psicologia me ajudou no mercado imobiliário. Então o livro ele vai capítulo a capítulo trazendo um pouco dessa jornada que eu tive
e como. Só que o que tem de mais importante no livro? Essa parte aqui, ó. Psicologia na prática. Uau. Que aí eu fiz questão de falar, cara, vou colocar a parte acadêmica aqui. Aí eu coloquei assim, ó, psicologia imobiliária na prática. Então, ó, caso 1, eu entrego para esse leitor visão tangível, que é o quê? Aquilo que você vê. Entrego a visão intangível, Que é o inconsciente. que é o 70% aqui, ó, o intangível humano de todos os negócios. Então, né, a inteligência espiritual, a inteligência emocional, o que ele acha, esse sistema invisível que toca o mercado, né? Porque hoje nem o dinheiro você vê mais também, né? Tá tudo no Pix. E aqui eu coloco aqui, ó, exemplo de caso. Esse exemplo de caso, por exemplo, aqui, esse primeiro é da Helena dos Anjos. É um personagem que eu criei baseado num histórico, num track record de clientes, corretores. E aí, por que eu criei esses personagens? Porque eu peguei na teoria de Jung, tem os arquétipos. Sim. Então eu desenhei esses arquétipos para chegar numa equalização. Porque o que eu pensei? Falei, pô, o cara vai saber a minha história, mas é importante ele ler alguma coisa que ajuda ele na venda no outro dia cedo. Então, quando você começa a ler o livro, ó, caso 2, ó, Psicologia Imobiliária na Prática. Então, a cada capítulo, né, vai ter ali, ó, aquela coisinha do storytelling do Samuel, e assim, sempre voltado a como que a psicologia me ajudou. Caso 3. Então, aqui, ó, Lucas Amaral. Então, a minha visão é o quê? O cara que lê esse livro, ele consegue fixar aqui, ó, se a gente pegar o último Psicologia na Prática, ó, vamos ver aqui que nem eu lembro a quantidade que tem, ó, 18. Então, Uau. Isso aqui, ó, o caso 18. Ó. Aí a visão tangível sempre traz aqui, ó, nesse caso aqui, ó, teoria do comportamento planejado. Eu trago uma teoria psicológica, acadêmica, embasada, com o nome aqui, ó, o Agens, que é um psicólogo alemão, e o exemplo de caso para o cara já conseguir inserir no negócio Você acredita dele. que esse livro é um livro como se fosse um livro de devocional, que você tem que aplicar diário, e mastigando, remoendo? Cara, eu acho que a psicologia na prática, sim. O restante é só uma história, tipo, você lê lá, porque é aquela coisa, é importante ser... Eu falei assim, cara, não adianta eu vir aqui trazer uma parte acadêmica e as pessoas não entenderem como que isso flui. Então é importante eu contar como que aconteceu lá do Samuel com 16, 15 anos, músico. Como que dali para lá eu virei corretor, como que as coisas começaram a se despertar na minha vida, até chegar no... Eu pontuo aqui da Keller Williams agora, Sim. no momento, né? Então, Samuel, a gente vai falar sobre tá aí, que... irmão. Obrigado, hein, querido? Obrigado aí pelo carinho. Sim. É uma benção. Samuel, eu queria entrar com você. A gente vai falar muito sobre a Keller Williams aqui também. Vai falar Legal. sobre os seus projetos, né, o seu core business hoje principal. Mas eu queria já entrar com você logo de cara. Sim, irmão. Porque eu percebo assim, você falou uma coisa aí, eu tinha resultado, mas eu via pessoas às vezes até melhor do que eu, até pessoas assim que às vezes você olha assim pela aparência, você olha pela postura, esse cara pode vender, mas não vende. Tá. O mercado imobiliário, eu falo que não é pela capacidade às vezes, Sim. o esforço vende a capacidade. Uhum. Você já viu isso? Sim. O cara que é esforçado às vezes vender muito mais do que o cara que é capacitado, o cara tem Com certeza. PhD, doutorado, bacharelado. Sim, com certeza. E o que você acha que tem de aspecto psicológico nas pessoas que não estão performando assim? Cara, acho que né, dá pra falar de uma infinidade, né? Mas, assim, falta de performance, eu acho que vem também daquele posicionamento, né? Então, esse lance do tônus, sabe? O tônus vital. Sim. Então, né, hoje eu percebo que as pessoas elas têm dificuldade de se ativar diariamente, né? E a psicologia é muito sobre isso, né? Sobre você se ativar, porque serenidade inabalável. A galera fala muito disso lá, o livro Antifrágil, né? Que chama. Antifrágil. Ele vem falar disso tudo, né? Mas quando você olha para a psicologia, a serenidade inabalável é o fato de, cara, se você vendeu ontem, se você não vendeu, hoje você vai vender de novo, entendeu? E aí você precisa estar munido de alguns fatores e você também precisa se conhecer, porque às vezes o que ativa o Samuel não ativa o Jefferson, não ativa você que está aí. Com certeza. Então você precisa encontrar esses pontos de ativação. Para quê? Para que você possa estar com a sua energia boa, né? Tem um livro que inclusive Tem é energia, escrito né, pelo mano? Gary Keller, que chama A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para sua vida. É um livro de foco que o Gary Keller escreveu, mas não é sobre o mercado imobiliário. Mas ele é bem conhecido, esse livro. E ele fala sobre você aproveitar a força de vontade. Então ele fala assim, cara, a força de vontade não está disponível nas 24 menos 1, não está disponível nas 16 horas por dia.
Então, assim, tem um período nessas 16 horas que você realmente tem mais tônus. Então, cara, aquelas atividades cruciais, aqueles 20% que garante 80% de resultado, tipo, encaixa elas naquele momento que você sabe que você tem. Então, assim, cara, depois do almoço eu sou um cara... Então, cara, justas coisas para acontecer ali, aquelas mais importantes. Nossa, isso faz toda a diferença, cara. É. Até para desenvolver algum hábito, algum esporte. Tem gente que não gosta de fazer esporte de manhã, tem gente que faz à noite. E precisa ativar. Então, eu acho que essa questão da ativação é importante, porque aí você vai... Hoje tem um pessoal, acho que é Elder, né? Do Corpo Fala. Corpo, que é do livro Corpo Explica e tal. E ele usa muito um termo lá da permissão, né? Sim. Então, aí hoje um monte de gente fala de acesso, né? E... eu sempre falei muito sobre posse, né? No livro eu falo bastante sobre a energia de posse, né? Que é você tomar posse. E a gente toma posse de muitas coisas todos os dias, né? E é muito simples você tomar posse de alguma coisa quando essa coisa está ao seu alcance, né, cara? Sim, você toma que é posse, tangível. Agora, quando você pensa em tomar posse de alguma coisa que não está próximo, né, cara? Isso é intangível, né? Então aí já entra nessa parada da psicologia, entendeu? E tem uma coisa também, assim, que eu percebo assim, a gente tem um termo no mercado imobiliário que chama calça branca, os corretores novatos, que é os corretores que não venderam. A gente está tentando tirar isso. Tirar isso. É porque, beleza, eles são novatos. São entendeu? novatos. E aí o que acontece? Mas a calça branca não tem nada a ver com isso. Não tem... E o que acontece? Eu percebo que é uma coisa intangível. Quando o cara entra no mercado imobiliário, o cara nunca vendeu, para ele é obscuro, é um bicho de 7 cabeças, até ele se tornar tangível, ele saber que ele pode ganhar aquela comissão X, que ele pode romper as barreiras dele, muda tudo. Depois que ele vende 1, 2, 3, aí o que destrava tudo. Então tem esse aspecto também, do tangível e do intangível que você fala. Mas muito. Você vê, vamos aqui pegar o seu raciocínio é muito bom, Jefferson. Você pensa assim, tava falando da permissão, do acesso e da posse, né? E aí, olha esse empilhamento que você trouxe aqui, né? Então, o cara saber que ele pode ganhar 20 mil. O cara saber que vender não é simples mesmo, entendeu? E por que eu estou falando isso? E várias outras coisas que são empilhadas nesse novato. Cara, eu vendi em 45 dias no mercado imobiliário. E eu não sabia nem o que era uma escritura. Eu nem sabia que existia matrícula, irmão. Eu tinha 18 para 19 anos. Ninguém veio me falar isso para mim fazer a minha primeira venda. E por que eu estou dizendo? Porque é o que eu vivi, entendeu? Então, assim, quando eu iniciei no mercado imobiliário, uma das coisas que hoje eu entendo que me ajudou no fluir ali, na primeira venda, nesse romper, é que eu não sabia o que vinha depois que eu fizesse alguma coisa. Então, ninguém empilhou isso em mim. E como não empilharam isso em mim, o meu cérebro não ficou tendo que me dar permissão para ganhar. A minha primeira venda foi uma venda, acho que deu 37 mil reais de comissão. Era uma venda de coisa na ordem de 500, 600 mil reais. E desses 37 eu fiquei com 8 mil, porque eu era estagiário, não tinha crédito, então eu fiquei com um percentualzinho lá, 8 mil. Mas, 8 mil, cara, representava o meu salário o ano inteiro. Então significava o quê? Significava que eu tinha dobrado o meu ganho do meu salário, porque eu era captador na imobiliária, só que a imobiliária estava abrindo do zero. E aí o meu mentor, que eu falo no livro aí, o Júnior Neeme, que é um cara espetacular, ele, cara, hoje o que eu vejo nesses livros aqui, da Keller Williams, o que eu aprendi na Turma do Balão lá, né? O Júnior me falava por instinto. Então, posicionamento. Então, assim, ele chegou e falou, já que você vai fazer captação, então, assim, é muito louco. Eu entrei numa imobiliária que tinha 0 imóveis. Nossa. Ela abriu. Eu comecei a trabalhar. Eu entrei na imobiliária um mês antes dela abrir. Muito boa a experiência. Muito louco. Então, ou seja, eu ia pro mercado, eu podia captar tudo. Só que ele não falou para me captar tudo. Vou até te dar os nomes, porque para ser bem específico, ele falou assim, Mogi Guaçu isso. Ele falou, vai no bairro Itamaracá, tem o Parque Guaínco ali, tem o Rosa Cruz e tem acho que não lembro agora se é Serra Dourada ou Serra do Alto, que é onde o tiro de guerra lá militar subia uma subida gigante lá. É Serra Dourada mesmo. Esses bairros estão crescendo. Vai lá, frequenta esses bairros. Ele me deu a letra, ele falou, imita Testemunho de Jeová, bate na porta das pessoas. Em vez de falar da palavra de Deus, você vai falar da palavra do mercado imobiliário. E você vai explicar para essas pessoas que você vai estar lá constantemente nesses bairros. E depois de 2 semanas, as pessoas vão ficar vendo você nesse bairro e elas vão começar a confiar em você só de ver você fazendo o que você falou para elas que ia fazer, que é estar no bairro. E você vai fazer amizades, põe uma meta aí de conhecer 100 pessoas novas naquele bairro. E você vai, que aí é o outro ponto, né? A dificuldade de vender. Então, assim, eu não fui vender um imóvel,
Eu também não fui captar um imóvel nesses bairros. Ele me ensinou a ir oferecer ajuda. Ele falou, porque às vezes, para um novato, vender pode ser difícil. Mas oferecer ajuda, tá aqui, ó. Todo ser humano sabe que oferecer ajuda. Então ele falou para mim, ele falou, vai lá no bairro, bate na porta das casas e fala, sou Samuel Lana, estou começando no mercado imobiliário, né? Eu vim aqui oferecer ajuda para as pessoas que querem vender o imóvel ou ajuda para as pessoas que querem comprar imóvel. Só que como eu estou começando agora, eu preciso da sua ajuda. Olha isso. Você precisa me indicar para alguém que está querendo comprar ou querendo vender. E se eu não conseguir, se você não me ajudar, de repente eu posso nem virar corretor. Porque em 90 dias eu preciso fazer resultado. Topa me ajudar? E ele me ensinou, nessa humildade, a, cara, se humilha, entendeu? E pede ajuda. Que isso, sabe? mano. Então, assim, o que eu estou tentando, para fechar a ideia dos novatos? Cara, hoje quando entra a galera nova, a gente tem muito treinamento que vai empilhar uma série de responsabilidades. Então, aquela coisa, você falou pro cara que ele tem chance de ganhar 20 mil, o cérebro desse cara vai falar, nossa, se eu ganhar 20 mil, vou ter que pagar todas as minhas contas. Se eu ganhar 20 mil, meu irmão vai pedir dinheiro emprestado para mim. Se eu ganhar 20 mil, sabe? Esse pensamento que ele gasta pensando no que ele vai ganhar, ele já está tendo que negociar a permissão dele de ganhar ou não. Já está tendo que negociar, tomar posse de ser aquela pessoa que ganha 20 mil reais numa venda. Porque Sim. isso é uma parada foda, né? Desculpa a expressão, Não tem nada é não, uma pode parada falar. complicada mesmo de você. Porque, cara, quando eu ganhei a minha primeira comissão, esses 8 mil e continuei ganhando, pô, meu pai... O que eu fiz antes de tirar a carta? Eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha quebrado uma empresa, uma padaria gigantesca na Mijiguaçu, separou da minha mãe. E o recomeço da vida dele foi trabalhar com um amigo dele, na padaria do amigo dele em Jaguariúna, até o momento que ele montou uma empresa, uma distribuidora de produtos alimentícios. Sim. Aí o que ele fazia? Ele pegava uma Kombi, ia até uma fábrica de biscoito, enchia essa Kombi de biscoito e visitava 40 PDVs todo dia, ponto de venda, para vender biscoito. A venda máxima do meu pai era de 50 reais. Que isso. Que ele vendia biscoito pros bar, pras mercearias, Itapira, Mojimirim, lá no interior. Aí eu queria tirar a carta, ele falou, vem trabalhar comigo. Cara, escola, né? Pô, passei lá quase um ano, acordava às 5 da manhã, 5h30 tava na fábrica, carregava, chuva e sol, para a Kombi, desce, como fala, esqueci o nome do termo, mas é venda instantânea, né? Você chega no mercado, quanto quer, já vai lá, pronta entrega. Você já vai, pega na Kombi, entrega, recebe, enfim. E, cara, o meu pai sabia qual que era a piada que todos os PDVs gostavam. Ele sabia qual que era o papo. Tinha PDV que ele era santista, tinha PDV que ele era corintiano, tinha PDV que ele era palmeirense. Então, cara, eu aprendi várias... Vendedor nato. Aprendi várias habilidades de empatia, de como chegar. De conexão. Muito safo nesse sentido. Mas... ele fazia 4 mil reais por mês, irmão. Ele voltava todo dia com uns mil e poucos reais em dinheiro no bolso, pagava as contas e no mês estava sobrando 4 mil no bolso dele. Você imagina a minha cabeça com 19 anos quando eu faturei esses 8 mil reais? Cara, teve um momento que eu fiquei até pensando, será que eu estou enganando alguém? Porque é uma manifestação financeira que eu falei, cara, como meu pai está fazendo isso? Existe isso aqui. E no seu subconsciente, na sua própria consciência, eu não aceitava aquilo ali, né? Não, mas eu comecei a pensar nisso depois que eu ganhei. Sim. Aí, um lado meu tava crise existencial, questionando tudo, e o outro lado meu tava, faz de novo, né, mano? Porque você vai trocar sua moto por um carro. Então, assim, em 4 meses eu troquei a moto por uma Tornado Zero. Eu tinha uma XLX 83 que eu tinha ganhado do meu padrasto. Em 3 meses de corretagem eu fui lá e comprei uma Tornado. Aí deu mais 3 meses eu comprei um Corsa. Deu mais 3 meses eu troquei o Corsa Indy por um Corsa Zero, hatch daqueles novos, entendeu? Então, assim, um lado meu, que é muito prático, cara, peguei o negócio. É isso, vou ficar fazendo amizade, bairro, vendo imóvel. E fui aprendendo matrícula, fui aprendendo todas as coisas. Mas eu fui aprendendo conforme eu fui performando. Eu não fiquei enchendo De uma informação. bagagem que me fazia ficar pesado. Obeso cerebral. Então eu acho que o novato no mercado imobiliário, ele precisa ser amparado de forma diferente pelos formadores, entendeu? E A prática é muito importante e deixar o cara leve, sabe? você acha que a teoria, ela não é importante? Ela é importante com a prática. Com a execução. É com a prática. Faculdade de psicologia, todo semestre você tem que fazer estágio. É até um ponto complicado da faculdade, porque o estágio, você não completa o semestre se você não fizer o estágio, né? Então a prática, ela é muito importante junto com a teoria, né?
E às vezes, se você tiver muito na prática, necessariamente você vai buscar a teoria. Se você tiver pouco na prática, você vai conhecer a teoria hoje, ela vai sumir uma semana. Você acha que os corretores eles fracassam por falta de técnicas ou bloqueio emocionais? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu acho que eles fracassam pela falta dos dois. Agora, você falar para mim assim, o que mais acomete o corretor hoje, eu acredito que são os bloqueios mesmo, cara. Eu acredito que essa parte do... Né, a começar pelo bloqueio da profissão, né? Porque hoje é aquilo, né? As pessoas acham que corretor é um cara que não tem o que fazer na vida, é um cara que foi mandado embora e que não tem escolha nenhuma e virou corretor de imóveis, né, cara? Eu tô aqui para falar o contrário, entendeu? Para mim foi uma opção com 18, 19 anos virar corretor de imóveis. E essa opção me trouxe hoje até aqui, entendeu? Então, assim, quando eu tava em Vegas, eu tenho a minha sócia lá do Texas, tenho 2 sócias no Texas, e quando a gente entende, a gente fala, pô, elas são brasileiras que mudaram para os Estados Unidos, faturam hoje mais de $500 mil ano, fazem mais de 42 transações, entendeu? Num país que elas não conheciam ninguém. E elas tomaram uma decisão há 11, 12 anos atrás de se tornar corretoras, entendeu? Porque não é simples virar corretor de imóvel lá. Você faz um curso, tem um college, tem horas, você tem que renovar todo ano sua carteira. E a galera fala, que nos Estados Unidos é fácil ser corretor. Aqui, não é. Ó, entendeu? É mais difícil. A regulação lá é do que melhor. aqui. A regulação é melhor, né? Mas assim, a concorrência é muito alta. Pra você ser um corretor de performance mediana lá, cara. Não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um. Agora sim, pode ser pra todos? Sim. Entendeu? Se o cara tiver a tal da resiliência. Então, assim, se tem uma técnica que eu acredito que as pessoas têm que correr atrás, é essa técnica da dedicação, entendeu? Assim, a dedicação, ela não pode estar linkada na sua esfera emocional, sabe? Esse negócio da resiliência ser uma parada assim, ele é resiliente. Cara, você também é. Só que você não colocou a resiliência, você não montou a fórmula da resiliência na sua vida. Então, assim, você não repete as coisas o tanto que você tinha que repetir. O cara também ser resiliente em tudo é sinal que é um cara muito fracassado, porque tudo tem que se tornar resiliente, o cara também tem que ter resultado. Eu lembro de uma coisa que você sempre falava, Samuel, e ó, pra você ver tanto que eu sou um cara que grava as coisas. As pessoas que conectam com a gente, elas... Tem pessoas que a gente absorve muitas coisas boas, né? Com você, eu lembro que você falava de micro resultado. Sim. Que se o cara começa a ter micro resultado, o cara já começa a entender no consciente dele que ele é capaz. Sim. Ele não precisa de resiliência para micro resultado. Né? Por exemplo, é uma captação boa que o cara fez, é um cliente que marcou uma visita. Às vezes não é o resultado da venda, mas é o cara, é um agendamento, é o cara ter perspectiva de venda, é o cara já começar a entender o negócio do jogo. Agora o cara só fica na resiliência, Tá louco. Não, no mundo corporativo a gente vai falar sobre os indicadores, né, cara? Tipo, os indicadores KPIs, são os micro resultados que vão te levar ao resultado maior. Agora, assim, a resiliência é... Eu faço hoje um box, não é de crossfit, é de vida saudável lá, né? Então é exercício. Não é crossfit, porque o crossfit é meio violento, né? Mas é um box, né, de exercícios funcionais. E tem sempre uma palavra de sabedoria lá todo dia que os coachings apresentam pra gente, né? E direto eles colocam a palavra resistência. Aí, como eu sou psicólogo, eles sempre me cutucam, né? Aí eu brinquei com ele. Eu falei, cara, sua resistência queimou ou não? Igual de chuveiro, né? E aí, queimou ou não? Então, assim, a verdade é, cara, que resistir, né? É continuar, entendeu? Estar lá repetidamente naquilo que você se colocou é a fórmula. Não tem outra, entendeu? Ser constante. Não tem outra. Então, assim, não é ficar batendo a cabeça na parede, né? Porque no mesmo lugar, sabe? Então, assim, cara, bateu a cabeça na parede 3 vezes, não rachou a parede, tipo, bate um pouquinho pra esquerda, entendeu? Tipo, chama alguém que tá batendo a cabeça há algum tempo e pergunta se essa é a forma certa de bater a cabeça. Então, assim, eu acho que essa parada da resiliência, ela é importante, mas é importante você ter uma técnica, porque quando eu falo no meu livro, eu cito alguns livros, mas um principal chama O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Você já leu? Não. Cara, leia. Já ouvi falar muito desse escrito livro. Em cima de provérbios, ele tem 10 pergaminhos lá. Então, assim, cara, pra mim é o livro. Porque foi ele também que despertou eu vim pra psicologia. Porque na época não tinha muito autoajuda, em 2000, 2001, né?
Eu tô no mercado imobiliário há 22 anos, né? Então eu tô com 41 faz um tempo. E não tinha autoajuda, mas esse livro, ele fala sobre como o amor tá 100% conectado nas vendas. E aí, se você entender que o amor é Deus, você vai ler esse livro, você vai entender. Cara, tá lá, entendeu? Já era. Tá lá. E quando o cara me indicou esse livro, o Neemias Neemi lá, que era o meu mentor, ele falou que eu precisava... Foi numa época que eu já estava performando. Então fazia já uns 8 meses, o negócio estava fluindo. Ele falou, você tem que ler esse livro aqui para você não perder o seu coração. Porque agora o caminho mais simples é você começar a ficar arrogante e tal. Vaidoso, porque eu já égua, conheço já. E soberbece. E, cara, E é a jornada da grande maioria, né? Ele sentimentalizou, ele assim, quebrantou, né, que a gente fala. Assim, mexeu com o meu coração mesmo. Tipo, criou vários gatilhos. Então, assim, aqui eu já falei que eu te amo umas 20 vezes mentalmente, desde que eu sentei aqui. É um negócio que eu aprendi no livro, entendeu? Que eu carrego desde os meus 20 anos de idade. Esse cara era um futurístico, né? Pela época dele, pra poder viver isso, né? Porque hoje a galera fala, eu não vendo, eu trabalho pelo propósito. Hoje existe esse sentimentalismo. Na época ele já tava nisso. Já tava nisso. E ele né? plantou essas sementes em mim, cara. Ele é um cara que eu agradeço muito, assim, Deus. Mas a gente percebe, cara, todos os caras que entram num nível, assim, de performance, de resultado, tem que ter uma causa maior. Porque se você trabalhar também só pelos resultados, não rola, né, Samuel? Não, o legado é muito importante, né, cara? O legado é o dinheiro que você não vê, né, cara? Mas é o que te mantém aqui, né, cara? Ninguém vai lembrar de você daqui 100 anos pelo tanto dinheiro que você teve, mas vão lembrar pelas coisas que você fez, as sementes que você plantou, entendeu? Aquilo que ficou mesmo. Samuel, eu vejo, assim, o mercado imobiliário e eu queria te perguntar também, se você enxerga dessa forma. Eu vejo a galera, muita gente trabalhando no automático, não tem método de venda, Sim. não tem leitura de comportamento de pessoas, porque que ela é forma de consumo. A pessoa trabalha no automático, ela vive no automático, ela vende no automático, e o dia que a pessoa Desvende desvende no automático, e às vezes tem até resultado. Sim, porque o mercado é pujante. Porque cara. é pujante e a pessoa tá trabalhando ali, mas ela não consegue ter análise total de como que as pessoas, a forma de consumo das pessoas, de fazer leitura de comportamento das pessoas. Sim. Você consegue enxergar isso também? Você Com vê certeza, isso? com certeza. Cara, existe uma autonomia, né? Dentro da nossa psique, né? Então, né, aquela coisa, hoje, sei lá, o seu carro deve ser automático, né? Mas quando tinha os carros com marcha, né? Você não ficava mais pensando para engatar as marchas, tem um momento que você não fica pensando mais para pisar na embreagem. Então, assim, cara, tudo que a gente faz, a gente tende a automatizar. É muito importante a gente fazer intervenções na automatização. Isso é importante. E assim, existe um mecanismo de economia de energia no nosso cérebro, que você conhece, que ele sempre vai destinar as coisas para ficar no automático, para gastar menos energia. Então, assim, se você pegar, por exemplo, esse livro do Gary Keller que eu falei, a única coisa. Se você pegar o MRA, o Milionário, desse do Gary Keller, estudando mais a fundo, eu fui descobrir o livro que ele se embasou para escrever esse livro, que chama First Things First, que é Primeiro Mais Importante. É um livro do Stephen Covey. Cabuloso. Mais tarugo, assim, né? E bem mais aprofundado nas teorias administrativas de prioridade, foco, tal, né? E aí, quando você vai olhar para esses exercícios que estão nessas melhores práticas corporativas, administrativas, você vai ver que esses exercícios são formas de você mergulhar para mexer nessa automação. É formas de você mergulhar lá para revirar. Por quê? Estar ocupado faz você ficar útil, certo, Jefferson? Você fala, pô, tô ocupado. Você sabe aquela coisa? A irmã pede para você buscar o seu sobrinho. Aí a pessoa liga para você, puta, Jefferson, cara, tô com um BO que só que você consegue me ajudar agora. Precisava que você fosse lá buscar. Cara, você se sente especial, mano. Já vem, né, a parte química, a nossa dopamina. Só eu que posso ajudar, né? E aí você acaba abdicando de uma prioridade sua para curtir esse prazer, em vez de fazer o que minha mãe me ensinou lá, né? Escreve não aqui, sim aqui. Se der não pro Jefferson, sim para você. Se der sim pro Jefferson, não para você. Não tem problema, mas você precisa estar analisando. Então, cara, todos esses livros, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer você intervir dentro da sua automação, daquilo que se tornou automático. E
até se estiver funcionando essa automação, que às vezes ela está funcionando bem, ela está sendo eficiente, vale a pena você intervir. Porque não dá para você deixar nada no Quando você está em alta entendeu? performance, quando você está tendo muito resultado, parece que o negócio funciona. Você já está... Mas por exemplo, você pode fadigar. Hoje Sim. eu encontro vários corretores aí burnout, né? tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ter energia. Tem muitos mesmo. Entendeu? E é complicado, porque a alta performance também, se você não intervir nela, ela vai daquele jeito que você tá, assim, cara, eu sou o Phelps e tô performando e ganhei as Olimpíadas. Não ache que essa mesma auto performance que te deu essas 8 medalhas nessas Olimpíadas é essa mesma auto performance que vai te dar na próxima. Ao Sim. contrário. Então, assim, descanse no 7º dia. O tem o desafio do descanso. cara que sempre tá em primeiro, cara, é permanecer em primeiro. E às vezes é muito maior, né, cara? Sim. A luta é muito constante, né? E aí é tudo sempre muito contraintuitivo, porque, cara, se você parar pra pensar, e aí eu vou falar da criação, porque eu sou apaixonado por Gênesis Sim. mesmo, né? Se tem uma coisa na Bíblia que eu acho que tem tudo a ver com a psique humana, etc., é Gênesis, e os 7 dias lá são reveladores. Então, cara, se Deus fez a gente no 6º dia, E no 7º e no descansou. 7º dia descansou, cara, ele fez a gente pra descansar, entendeu? Ele fez a gente pra viver esse descanso. Então, assim, existe muita inteligência nesse descanso. Agora, lembra, não é fazer nada. Tinha um cara na Ambev que ele repetiu, cara, acho que durante os 6 anos que eu estive lá, eu escutei ele repetir isso. E o pessoal, né, falou pra mim que antes de eu entrar lá, ele já repetia isso há uns 6 anos. 2 anos depois que eu saí de lá, esse cara morreu. E a frase que ele repetia para todo mundo várias vezes era: quando eu sair daqui eu vou fazer nada. Entendeu? E eu conheço a automação cerebral. Eu sei o que é a palavra, o verbo, o poder que tem de programação neurolinguística, ainda mais dessa boquinha aqui, que está pertinha desse tímpano. Entendeu? A palavra tem poder. Exato. Aí esse cara ficava falando que quando ele aposentasse ele não ia fazer nada. Ele aposenta, 2 meses ele morreu. Cara, todo mundo ficou assustado, porque todo mundo falou: lembra que ele falou que não ia fazer nada? Eu lembro até hoje, cara, porque foi impactante mesmo. E todo mundo... E assim, aquela morte que, cara, ninguém sabe que ele morreu, mano. Entendeu? Aconteceu um negócio. Verbalizou muito, né? Exato. Então, não é sobre não fazer nada, mas é sobre, cara, você ter o seu descanso. Então, a auto performance, você precisa realmente ter alguém que consegue te levar. Como que eles falam lá? O pessoal de design usa muito isso, né? Que é o... Olha, esqueci o termo, fugiu da minha cabeça. Não é inconsciente coletivo. Criativo... O ócio criativo, acho que é isso, ócio criativo veio. E o ócio criativo, ele é importante. Você cria Sim. muita coisa, entendeu? Existe muita coisa quando Eu vejo você zera. muito CEO, muita gente, galera aí que alcançou patamares muito altos assim, e até corretores de sucesso mesmo, que eu já até entrevistei, que eu não vou falar quem que é, porque tem coisas que são particulares, não é bom falar, Com certeza, não. irmão. Mas de gente que deu um burnout, assim, que Vários. chegou e bateu as bielas, né? Como diz lá no Goiás, no motor, Sim. bateu as bielas. Cara, e eu percebo assim que a pessoa, ela entra numa introspecção muito grande, cara. Sim. Eu vi um cara que deu um burnout esses dias que eu entrevistei ele, e ele converteu esse cara, mudou de vida, né? Hoje, o cara, se você vê o que ele quer, a causa dele é só família, só quer saber, né, de descansar. O cara abandonou tudo, cara. Não, e a gente pode... Porque acho vai que pra um até tô sabendo extremo. de quem você está falando, porque a gente está em contato com algumas pessoas similares. E isso que você está falando do burnout é uma psicopatologia, né? E o que é importante? Você acha que esse cara tá melhor pós-burnout ou você acha que ele tá pior? Acredito que às vezes alguns casos são piores, né? Mas esse cara que você estava falando, você acha que ele tá melhor ou ele tá pior? Aparentemente tá pior. Pior pós-burnout. Posso. Mesmo ele tendo convertido, Porque se ele entregando mais à está família. se condenando. Eu vejo. Então ainda ele não teve a cura completa teve, ainda. É. Porque, cara, quando você olha para psicopatologia, eu posso te apresentar alguns casos de pessoas que, cara, hoje estão melhores pós a depressão, estão melhores pós o burnout, estão melhores pós a crise de ansiedade, estão melhores pós o pânico, estão melhores pós o toque, o TAC, agora tem o TikTok, né? Mas eles estão melhores. Mas por quê, cara?
Quando você olha para uma psicologia positivista e humanista, Sim. ela vai dizer o seguinte: o Jefferson carrega dentro dele todas as psicopatologias existentes. E você que está escutando, não precisa ficar assustado, mas está tudo aí dentro de você. Como que elas vão se manifestar? Se você começar a ter alguma disfuncionalidade. Samuel, como que eu faço para mim não disfuncionar? Cara, não tem como, porque cada ser humano vai viver uma disfunção para poder viver uma evolução. Porque se alguma coisa sai da ordem natural, o organismo tende a querer ajustar aquilo. E se o organismo ajusta algo que saiu do trilho, ele põe no trilho, ele desenvolveu uma capacidade de olhar o que existe nessa esfera de fora do trilho e dentro do trilho. Isso aqui é uma puta capacidade, entendeu? Psicológica. É por isso que eles falam assim, cara, se você tinha problema com drogas, você vai conseguir ajudar as pessoas que estão com esse problema. Se você tinha um problema XPTO, se você passou por um problema no casamento, você vai conseguir. Mas por quê? Porque existe o problema, ele abre um espaço entre eu estava com o problema e eu corrigi a minha rota. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Então, a propriedade que gera, né? Então, quando você olha para propósito, Deus, a sua vida, a nossa vida ela é 100% didática, acredite você ou não. Entendeu? Ninguém, nem eu, nem o Jeff, nem você, ninguém que está aqui é escolhido, sabe? Eu fui sorteado pelo universo para ter azar que um cara bateu no meu carro ali. Cara, o universo não tá te sorteando para te dar pitadas de azar, entendeu? Você não é especial assim, nem eu, nem ninguém. Então, ou seja, é tudo desenhado para que você absorva didaticamente uma lição. E se você souber usar tudo, então se você tiver com depressão hoje, existem os 3 passos para você sair da depressão. Toma sol, come e faz exercício. Você já não vai ficar com depressão se você fizer essas 3 coisas. Força a barra para fazer. O que vai acontecer? A depressão vai virar o seu impulso. Porque a outra fase depende desse ajuste. E isso, eu aprendi isso com um professor, que era um psiquiatra, posso citar o nome dele, chama James, e na clínica de dependente químico. Cara, ele... Não vou estender aqui, mas ele basicamente chegou lá para uma família de um dependente químico e falou para eles, falou assim, vocês amam a doença do filho de vocês? Tal? Não, a gente odeia, tal. Então, se vocês não aprender a amar a doença dele, não vai ter cura. Que isso. Ele falou, eu curo as pessoas com câncer porque primeiro eu faço elas se apaixonarem pela doença delas. Ato número 1 para você se apaixonar por qualquer doença e qualquer coisa ruim que aconteça na sua vida. Cara, se você ficou doente, você tem que agradecer a doença, porque se não tivesse a doença, você ia morrer. Então, fiquei doente. E se eu não tivesse a doença? Eu estava morto. Então, a doença é uma grande chance de você olhar. Então, se você pegar... Os orientais têm essa filosofia, Sim. né? E antes da doença, o que tinha? Sintoma. Então, só que o sintoma... Lembra do automático que a gente estava falando? O automático não olha para os sintomas, porque ele está automatizado. Entendeu? Por isso que eu falei que a alta performance, burnout, entendeu? Se você estiver na alta performance, se você estiver nesse ciclo, já tá dando certo. Cara, você tem que agradecer as pessoas que te chamam e falam, cara, você já parou para observar? Se está fazendo sentido essa alta performance de 3 anos? Não tem nada para mudar, entendeu? Porque, cara, a gente não foi feito para ficar se movimentando no mesmo lugar e abrindo um círculo infinito assim que a gente vai afundando. A gente foi feito para fazer um círculo, ir para outro, ir para outro, ir para outro, entendeu? A Terra fica girando e fica andando. A gente não foi feito para ficar girando no mesmo local, entendeu? Então, essa automação, esse automático... Cara, a gente não pode estar no automático, entendeu? A gente é um ser pensante, não dá pra gente estar no automático, entendeu? Que cansa. É. Chega um momento que você não aguenta Exato. mais. Exato. E a vida não é monótona desse jeito. Não. E precisa ter novas inserções. Então, você tem que... Tem uma parte do livro aqui, ó. Isso aqui é a frase que eu tenho gritado quando eu faço as palestras. Vamos ver se tá aqui, ó. Aqui, ó. Lê pra galera aí, ó. Essa frase aí, ó. Você é o seu melhor psicólogo. Você entendeu? Porque foi isso que eu descobri no final das contas. Samuel, você acha que se os corretores fossem treinados em psicologia? Porque tem um clichê no mercado que fala assim, que corretor é terapeuta, corretor é psicólogo, corretor é médico, corretor é tudo. Sim. O cara tem que saber de tudo, tem que saber de pessoas. Tá. Mas a gente sabe que tem muito treinamento no mercado imobiliário, tem muita galera boa aí que ensina, mas eu vejo poucos psicólogos, principalmente que tem experiência no mercado imobiliário, igual você, assim. Até Sim. Esse livro aí eu acho que é um presente pro mercado imobiliário.
Quando os corretores começarem a desenvolver essa parte psicológica, será que eles venderiam mais? Entenderiam que primeiro precisa se vender com pessoas? Porque eu acho assim que a psicologia, a terapia, eu já fiz algumas terapias assim, e eu fiz também um pouco de como é que fala? Fugiu a palavra agora não, aqui. Você falou, você pegou o meu inconsciente aqui. É tipo pessoas, como é que chamam, cara? É coletivo isso, cara. É a hipnose. Psicohipnose. Os hipnólogos. Isso. Antes, quando eu fui fazer um curso de PNL e tinha uma matéria de hipnose lá. Sim, hipnose. Cara, e eu lembro que foi muito bom pra mim, assim, eu gostei muito mesmo, assim, o ambiente, o flow que foi gerado ali no momento ali, e eu percebi, cara, que depois que eu fiz esse curso, foi um curso de coach, assim, há muitos anos atrás, eu acho que tem uns 20 anos isso. Caraca. Foi o melhor tempo da minha vida, foi até o Thiago Jordano, fiz até com o Pablo Marçal, esse cara. Foi o melhor tempo da minha vida, porque eu me descobri, né? Entrei no aspecto de desenvolvimento pessoal, comecei a ler livros, aquela coisa toda. E eu comecei a entender muita coisa. Pra mim, assim, mudou muita coisa, cara. Porque eu comecei a entender um pouco de pessoas, como que elas pensam, a forma delas de agir, né? E aí aquilo ali startou muita coisa na minha vida. E eu percebo, assim, que quem tem um pouco de desenvolvimento pessoal, o cara tem bastante resultado, Samuel. Sim. Você acha que venderia mais se a galera fosse treinado como psicologia? Cara, vou te embasar essa resposta para ficar algo que complete, para mim não ser muito leviano. Mas assim, muitas pessoas foram fazer psicologia, da minha sala mesmo, querendo fazer terapia. Tinha um problema pessoal. Só que aí como saúde mental não é um negócio, eles achavam caro pagar psicólogo. Então aí a pessoa fala, em vez de eu pagar psicólogo, eu vou aprender e vou ser o meu próprio psicólogo. Falando assim até faz sentido, né? Mas a conta não fecha. Então assim, eu não tô aqui, eu não recomendaria que corretores fossem fazer curso de psicologia, né? Não recomendaria mesmo. Mas... Não curso, treinamento. Aí é outra coisa. Treinamento, beleza, de mentalidade, tudo tem que fazer. Mas assim, eu queria trazer uma base simples, que é o seguinte. Tem um livro que é de um cara que chama P.G. Ouspensky. Livro, sei lá, deve ter uns 100 anos esse livro. Fininho, essas 77 páginas. Ele chama Psicologia da Evolução Possível ao Homem. É uma pancada, não é? Psicologia da Evolução Possível ao Homem. Aí embaixo está escrito assim, uma síntese notável da evolução e do crescimento humano através da psique. Forte. Isso lá de trás. Mas por que eu estou falando desse livro, cara? Olha só, Jefferson. Uma das partes desse livro, o cara fala assim, que se um extraterrestre, isso aqui é bom que dá corte, né? Se um extraterrestre chegasse hoje aqui na Terra e ele pegasse uma flor de plástico na mão, assim, e ele chegasse pro Jefferson e falasse, Jefferson, isso aqui, o que é isso aqui? Aí o Jefferson falasse assim pra ele, isso é uma flor. Isso é uma flor? Aí você falasse, sim, é uma flor. Aí ele pegasse aquela flor de plástico, entrasse na nave dele e voltasse lá pro planeta dele. Aí ele chegar no planeta dele e falar, olha isso aqui, é uma flor da Terra. Aí todos os ETs iam pegar aquela flor de plástico e eles entenderam que aquela flor era uma flor. Só que num determinado momento, os outros ETs iam vir na Terra aqui também. Só que aí, num acaso, eles iam pousar lá em Olambra, no meio de um campo cheio de flores de verdade. Tudo no campo. Aí, a hora que eles pousassem, eles iam olhar assim e alguém ia chegar perto de uma flor. Nossa, olha o cheiro! Olha, essa aqui tem mais pétala que essa. Olha o tamanho dessa. Aí eles iam fazer uma análise. DNA é diferente de uma para outra. Esse cara explica isso no livro para chegar no seguinte ponto, entendeu? A psicologia, ela não é uma, ela é multi. Porque existe a psicologia do Jefferson, a psicologia do Samuel, a psicologia sua, a psicologia...
cada ser humano é uma flor Sim. única. E o sistema, ele pode ser um sistema operacional semelhante, que quando você pega uma mulher já é outro sistema diferente do nosso, né? Porque os hormônios é diferente, então funciona diferente, mas o sistema é diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque no fundo, cara, se hoje você falar assim, o que as pessoas precisam como corretores para performar bem, para serem melhores psicólogos? Cara, elas precisam saber ser humano com o cara. Então, o ponto para mim principal é tira o cifrão da frente. Pode parecer clichê falar esse negócio, sabe? Esquece a comissão e tal. Mas, cara, hoje o principal ponto das pessoas não performarem rápido e não terem constâncias na performance é porque elas vão para um atendimento 100% humano com o cara e elas não estão preocupadas de assim, Jefferson, qual que é a experiência que você quer viver depois de comprar o imóvel? Qual a experiência que você quer viver depois de vender o imóvel? Então elas não estão perguntando o que vem depois disso aqui. E quando elas não perguntam isso, elas estão simplesmente na transação, entendeu? E na transação é só um negócio. Sim. Então você precisa ir para outra esfera. Então sabe o ponto lá? Ó, lembra que você está ali para ajudar a pessoa. Lembra que... Então, assim, eu estava lá na palestra do Cresce, todo mundo vem, né? Me fala sobre a persuasão, me fala sobre a dissuasão, quais são os gatilhos mentais para me vender mais, cara. Eu falei, o gatilho mental é você esquecer os gatilhos mentais. Eu entendeu? também acredito nisso. Porque você não tem que convencer ninguém, irmão. Você tem que dar clareza para, assim, não seja invasivo. E eu já fui invasivo. Eu conto esse caso quando eu faço as palestras. Eu usei do poder de convencimento para convencer uma pessoa a comprar algo que de repente ela não tinha que ter comprado. E depois foi muito ruim para ela. E foi pior ainda para mim, entendeu? E eu vivia isso. Sim. Então, assim, cara, não deixa o cara dormir. Deixa ele dormir 5 dias. Entendeu? Porque é mais fácil você... É quebra de paradigma, né? Cara, é mais fácil você perder uma venda e esse cara te indicar 5 vendas. É isso. Tipo, seja humano, entendeu? Aí quando você começa a entender esse negócio, aí toda a concepção do Dharma, que é essa parte didática da vida, né? Chama de Dharma, né? Que assim... Como que as coisas fluem para que cada batida de carro, cada coisa que aconteça que você acredita que é algo ruim, aquilo vire impulsione você ali na frente, né? Sim. E tem um aspecto também hoje que o mundo está muito globalizado, cara. Muito. As pessoas têm acesso a todo o conhecimento, a qualquer coisa de desenvolvimento pessoal. E a outra quebra de paradigma em cima desse ponto é o seguinte, que essa é forte mesmo, que eu falo e vou repetir, cara, tem amigo psicólogo meu me mandando mensagem, eu falo, cara, continua fazendo o seu aí, deixa aqui que eu tô fazendo o meu, entendeu? Se quiser, vai lá no CRP, no Conselho Regional de Psicologia, e abre alguma coisa contra mim lá, entendeu? Porque eu tenho falado, cara, direto você vê as pessoas falando para corretor de imóveis, né? Você tem que escutar o seu cliente, tem que escutar o seu cliente, tem que escutar o seu cliente. Cara, eu não acho que você tem que escutar o seu cliente, entendeu? Eu acho que você tem que escutar o suficiente para você fazer uma boa intervenção. Porque esse negócio de ficar babando o ovo, escutando, achando que você tem que concordar com tudo que ele fala, cara, não é esse profissional que a gente está procurando, entendeu? Eu não estou procurando um médico que eu fico falando para ele o que eu acho que eu tenho, o que eu acho que eu tenho que fazer, qual que é o remédio que eu acho que eu tomar, qual que é a cirurgia que eu acho que eu preciso fazer, e ele fica concordando comigo e fala, é isso. Eu não estou atrás desse médico, entendeu? Eu estou atrás de um médico que fala, desculpa, eu sou o médico. Você não sabe nem o que você tem. Tem que ter autoridade. Vai fazer o exame que eu vou fazer o diagnóstico. Então, assim, tem que intervir, entendeu? Então, assim, o cara no mercado imobiliário, o cliente comprador, o vendedor do mercado de terceiro, principalmente. A gente foi visitar o outro estado que eu te falei no início aqui, que eu não vou falar porque é um projeto novo, nem eu direcionar o estado, senão já começam a ligar lá pra galera desse estado. O cara falou, os incorporadores aqui, entendeu? A gente tá... Qual lado do vento está indo? Qual que é o produto que a gente coloca? Entendeu? Então, assim, o que eles estão precisando? Eles precisam de alguém que faça uma intervenção e fale, inteligência de mercado. É pra cá, é aqui, entendeu? Então, assim, se tem uma coisa que o ser humano está procurando, é alguém capaz de falar, peraí, Jefferson. Especialista, né? Isso aí que você está pensando não é isso. Entendeu? Eu vou fazer os estudos, eu volto aqui e eu vou falar para você o caminho que é, porque eu trabalho 24 horas por dia com esse negócio, entendeu? Então, assim, pare de escutar o seu cliente. E aí, só trazendo para psicologia, que é porque os amigos psicólogos têm uns me pentelhando. Provocado. É tudo amigo, mas fica me pentelhando, porque eu tenho falado, cara, porque psicólogo bom, a gente tem aquele... Acho que psicólogo bom é o cara que escuta, né? Porque, cara, é gostoso quando alguém escuta a gente, não é, Jefferson? Sim. Você fica falando...
o cara fica escutando, aí o cara concorda com tudo, e aí passa 1 hora de terapia, ele ganha a terapia dele e você volta lá. Cara, quando eu fui estudar monetização como psicólogo, eu participei de um curso lá de empreendedorismo, que eu não vou nem citar o nome do cara aqui, porque isso aí sim daria problema. Mas o cara ensinava, número 1, para você ganhar dinheiro como psicólogo, número 1, você não pode curar as pessoas rápido. Que isso? Pra quem É tá uma querendo, indústria. mas para quem está querendo monetizar, parece fazer sentido. Número 2, quando você estiver curando o cara de um pânico, ele tem doenças semelhantes que pode ser manifestada. Toque, taque, então aprenda a mostrar para ele que existe uma próxima missão que você pode ajudar ele. Então era tudo como segurar o cliente. Cara, eu saí correndo esse negócio, falei, cara, tô longe desse troço, entendeu? Porque o meu negócio é humanismo. O humanismo é o seguinte, cara, se eu conseguir falar um negócio pro Jefferson aqui na primeira sessão, e o Jefferson me ligar e falar, cara, mudou tudo, tô bem, alta pra você, irmão. Vai seguir sua vida. Destravou. Porque é isso que eu falo, que você é seu melhor psicólogo. Os melhores psicólogos ensinam os seus pacientes a se tornar autogeracional dele mesmo, entendeu? Eu cuido de mim, eu faço a gestão, eu procuro, entendeu? Então essa autonomia, porque é a sua psicologia, não é a minha, entendeu? E só para fechar o contexto do livro, senão fica aberto, a visão lá da flor é o seguinte, quando a psicologia começou a ser desenvolvida, o pessoal precisou criar uma flor de plástico chamada psicologia, entendeu? Então, não adianta eu querer encaixar o Jefferson nessa flor de plástico. Não adianta eu querer encaixar a Carol, a Maria, entendeu? Então, assim, o grande negócio é você lembrar que cada um dos seus clientes, cara... É um indivíduo. É um indivíduo. Então, por mais que você vendeu para um cara que trabalha na mesma empresa que ele, que ganhou o mesmo dinheiro que ele, que mora no mesmo prédio que ele, que teve a mesma quantidade de filho que ele, cara, esquece esses estereótipos, padrões. Cara, esquece padronizar as coisas, entendeu? A gente é ser humano. Sim. Esquece padronizar esse organismo, pelo amor de Deus. Essa questão de padronizar, robotizar, automatizar. Perigosíssimo. A gente gosta muito disso, né? Todo mundo gosta, né? Não, mas para automação é bom, cara. Sim. Pô, excelente a IA, vamos padronizar. Sim. Agora, cara, a gente é único. Não tira a unidade, porque ela é muito importante. Eu queria te entrar numa pergunta que você também sobre gestores aqui. Os grandes gestores de mercado imobiliário, eu vejo assim, alguns, eles ignoram o fator emocional. Humano também. E do seu time, principalmente. E ainda se pergunta por que os resultados não vêm. Porque tem um aspecto humano aí, às vezes. Tem um aspecto também emocional. Que eu acho que a venda, ela tem muito essa questão emocional. A venda é uma ciência, mas eu acho que é 50% emocional e 50% ciência a venda. Eu falo 70% intangível e 30% tangível. Você acha que é isso? Eu tenho certeza. Dentro de todos os estudos que eu fiz, né? Cara, quando você lê lá a fenomenologia, é porque o meu estudo, eu não uso muito esse termo, porque você fala, quem é esse cara, né? Já a psicologia já é um negócio impalpável. Mas o meu estudo é a fenomenologia do mercado imobiliário. É compreender os fenômenos que acontecem no mercado imobiliário. Desde manifestação financeira, a posse, desapego, movimentação, entendeu? Assim, como que a pessoa toma posse do imóvel ao ponto dela não baixar o preço para liquidar o negócio quando ela precisa. Então tem vários fenômenos por trás de tudo isso, né? Agora, assim, cara, quando você falou de liderança e começou a falar de inteligência emocional e treinamento, eu acabei lembrando muito de um treinamento que chama Quantum Leap, que é do Gary Keller. Ele tem um que chama Bold, que é muito bom. E tem esse Quantum Leap, se procurar no YouTube, a galera vai encontrar. É Quantum de física quântica e Leap de ciclo, né? E, cara, esse Quantum Leap, que a KW... Não tô. Tem uma camiseta nossa que a gente fez, que tá assim, ó, Deus, família, só depois dos negócios. Porque isso tá dentro da cultura da empresa. É um alicerce. Deus, família, só depois dos negócios. Mas não é o lance de um Deus religioso. Porque, cara, a gente tem 200 mil associados no mundo. Então tem gente de todas as religiões. Mas existe uma unidade na empresa que é o seguinte: tem algo que a gente não vê que opera esse mercado. E esse algo, não adianta eu querer colocar o nome dele de consciência, de inconsciente, de inteligência emocional, espiritual. Então o nome dado para esse negócio é Deus. Entendeu? Por quê? Porque tem uma pitada de fé. Então assim, se você é ateu, tem uma pitada de fé em você. O ateu tem que ter fé também. E ponto Todo final. mundo tem que ter fé. Você é da ciência? Fé. Então, assim, cara, Deus. E tá ali Deus. E tem pessoas dentro da Keller Williams que são ateus. Eu conheci lá em Vegas, mais de 15 mil corretores no evento. E tá tudo bem.
Então, assim, então não é sobre clero e nada, mas Deus, família, só depois dos negócios. E quando a gente compreende essa sistemática, e você vai olhar para vários outros valores, princípios, missão da empresa e tudo, você vai compreender que esses caras aqui, ó, o Gary Keller e o Jay Papasan é o cara que sempre escreve tudo com ele. Cara, eu vou me embasando pelos livros porque é importante para as pessoas saberem a base, né, do negócio. Eu li recentemente um que chama A Quarta Dimensão. Do Paul Young Show. E assim, Viver na quarta dimensão também, eu já li também. É da oração, Os dois, da oração. Cara, então faça o exercício que eu vou te falar aqui. Não sei se você tem esse livro ainda ou não, mas, cara, eu tenho. Olha os steps, o passo a passo que ele ensina para esse mergulho profundo da oração e da fé, entendeu? E lê o que está escrito na Única Coisa. Eu já li também. Sobre Big Why, sobre mentiras, sobre criar lá o Dream Board, né? O quadro dos sonhos, sobre prioridade. Porque no Quarta Dimensão ele fala, eu pedia... Uma escrivania, a bicicleta. Não vinha, aí daqui a pouco eu fui específico, eu quero uma escrivania de tal madeira, Então assim, cara, o que eu percebi? Eu percebi que esses caras, eles transcenderam a questão da fé e eles falaram, cara, eu não tenho como falar para uma pessoa vim crer aqui em Deus, em Jesus Cristo, da forma que eu creio. Mas eu preciso levantar ela. E se eu levantar ela, tem grandes chances dela começar a entender um pouco mais desse outro lado que para mim a ficha já caiu aqui. Que o Salvador foi ele, que livrou a gente, Jesus Cristo. Então, é o seguinte, cara, eu vou escrever de uma forma que eu faça esse cara entrar nesse mundo da fé. Entendeu? Então, quando eu olho hoje para os gestores e para os líderes, eu vejo que existe uma consciência de curto prazo, principalmente no mercado primário, de lançamento. Que já no mercado de terceiro, muda um pouco a regra. Já muda. Porque é o que eu falo, né? O mercado de lançamento, ele é a onda que quebra. E é muito rápido, né? Essa analogia eu já falei pra você, né? A onda que quebra. E o mercado de terceiro? É o oceano inteiro. Porque a onda volta e ela continua existindo, vira oceano. Então, no mercado de terceiro, você trabalha no curto, médio e longo prazo. E tudo vai pro médio e longo. No mercado de lançamento... Pequeno prazo total. É aquele panela de pressão, né? Então... Os líderes, eles acabam tirando das pessoas a capacidade de fé delas. E de fé não é sobre você ir para a igreja e rezar, mas a fé de fazer a sua fezinha, de fazer... E aí tem tudo a ver com resiliência, tem tudo a ver com a permanência, tem tudo a ver com a resistência que eu falei lá, entendeu? De resistir, de estar ali. Então hoje, quando eu olho para essa parte do emocional, porque, cara, assim, é muito fácil você falar de mistérios e vender curso, entendeu, irmão? E eu não tenho nada contra quem está vendendo curso. Não tenho nada contra os coaches, os caras do PNL, não tenho nada contra isso. Mas, cara, eu sou psicólogo, entendeu? Eu estudei 5 anos e me formei em psicologia e fiz várias especializações. Para falar o quê? Não se perca fazendo um curso de PNL. Não se perca fazendo um curso de coaching. Sabe? Não se perca fazendo diversos cursos, porque é muito interessante. Então, assim, cara, eu vou falar pra você assim, nem se perca lendo esses livros que a gente falou aqui. Mas, assim, absorve do que eu tô falando que é importante desse livro e já põe em prática. Porque a vida, o dia vai passando, né, irmão? E do que a gente se conhece já se passou 4 anos, mano. Entendeu, Jefferson? 4 anos, cara. Meu filho lá agora já tá fazendo 8. E passa rápido, né? Passa. Então, ou seja... Se você for começar a mergulhar em tudo isso, você vai perder algumas coisas. E, assim, o mais importante hoje é você se apegar na sua fé, na sua capacidade de fazer. E os líderes precisam conseguir chegar para as pessoas e falar, você está aqui por um projeto de curto prazo? Sim, então eu não estou. Eu acho que esse é o ponto da liderança da Keller Williams do nosso corporativo. Que legal, né? Tanto que a pergunta é a seguinte, você falou que a gente vai conversar, vou te mostrar mais, mas, cara, pergunta norteadora do modelo da Keller Williams. Aonde você quer estar daqui 5 anos? Você sabe onde você quer estar daqui 5 anos? Sim. Exatamente. Eu planejo, mas o propósito a gente sabe que não é nosso, né? O propósito é maior que a gente mesmo. Sim. Mas eu tenho alguns planejamentos, sim. Então, você consegue, sim, eu tô falando assim, vamos fazer exercício ao vivo aqui, né? Mas assim, se eu falar assim, Jefferson, hoje é dia 18? Hoje é dia 18 de março de 2025.
Eu não vou 18 de saber, março de de maneira 2030. clara assim, não. Você imagina onde você vai estar dormindo e Não, acordando? não consigo. Então, e o que você acha que muda na sua vida hoje se você souber disso? E não é que vai ser isso. Eu acho que seria uma coisa muito mais saudável de previsibilidade. Agora, você quer saber o porquê que a maioria das pessoas não sabe disso? Porque isso é um problema meu, de todo mundo. Por quê? Cara, você acha que o cérebro, inteligente do jeito que é, você acha que ele quer gastar energia com o futuro, que ele nem sabe se ele vai conseguir construir, ele nem sabe se ele vai acordar amanhã cedo, ele não sabe, ele não conhece a fonte. Então o cérebro, cara, ele boicota esse pensamento de médio e longo prazo. Sim. Por isso que o empreendedor, ele é chamado de maluco. Porque ele pensa em 10 anos para frente, enquanto o outro cara que não se esforça mentalmente não consegue pensar em 1, 2 meses. Porque racionalmente o cérebro, cara, pensa sobre amanhã, tá bom demais, entendeu? Ficar gastando energia, você é louco. E assim, e a responsabilidade? E o compromisso público? De quando você fala para a pessoa, eu vou fazer isso aqui, ó. Entendeu? Forte. A gente vai ter 200 market centers no estado de São Paulo, a gente vai ter 20 mil corretores em São Paulo. E é isso. É isso que E a hora é que você começa a empreendedor. falar isso, e você começa a falar, e passa o tempo, e tem gente que fala, nossa, olha lá, ele tá lá malucão ainda fazendo isso. Agora teve gente que riu na cara do Paulo Lema quando ele falou que ele ia fazer a Ambev. E esses mesmos caras, depois que eles fizeram o Ambev, ele falou que ele ia comprar a Interbrew na Bélgica. Pra virar a IB Ambev. E os caras deu risada também. E aí ele falou que ele ia comprar a Labar no Canadá. E depois ele falou que ia comprar a Budweiser dos Estados Unidos, lá em São Luís. Uau. E ele fez tudo. E esses caras não pararam de dar risada nunca. Por que eles dão risada? Porque, cara, quando você não entende, é mais fácil você rir ou chorar, né? Tem muita gente que mina, né, cara? Quer vir pra minar. Mas não é nem por mal. Mas é o pensamento escasso, né? É um povo que incentiva demais. Para quem é empreendedor, esse bom. povo não pendura âncora no nosso pescoço, cara. Sim. Então, para você que acha que pendura a âncora do empreendedor, quando você fala para ele que ele tá viajando, sabe? Aquele seu irmão, aquele seu primo ou seu marido que tá sonhando e você fala para ele, isso não vai dar certo, tal. Cara, você tá empurrando ele cada vez mais. Você não tá pendurando uma âncora no pescoço dele. Eu falei aqui no começo que você é um cara idealizador. Você é um cara visionário. Você tem visão de futuro. Mano, eu participei já de treinamento seu, de alguns, e eu lembro, cara, que você mexia com a gente, você provocava, tirava a gente da zona de conforto. Você tem uma questão de desenvolvimento pessoal muito grande. E eu sei, mano, que quem é idealizador, quem é visionário, às vezes você tem que ter uma dopamina surreal. Você tem que ter uma energia lá da fonte, porque tem coisas que a gente já consegue enxergar o futuro. Eu falo assim porque eu também vejo, cara, muita coisa que eu planejei, que eu fiz assim, que eu vejo a galera fazendo às vezes, e eu falo, cara, e é real isso, eu não sou doido. Teve umas coisas que eu tive que validar com os amigos, assim, Samuel, chamar alguns amigos assim, falei, cara, o que você acha disso aqui? Você tô maluco, eu fiz isso também. Eu tô maluco, cara. Eu comprei esse negócio, eu chamei os caras. Falei, pô, não, Paulão, não dá pra ficar com você. Chamei uns irmãos. Aí chamei eles, troquei ideia com eles. Os caras estão com a gente. Sim. Eu falei, cara, aí eu falei, mano, eu quero validar isso aqui. O que vocês acham? O cara falou, eu acho que é isso aí. É o futuro do mercado. Muito bom. Mas não é, cara. Sim. Você tem essas... Como é que eu posso dizer? Esses oásis, essas pessoas que você consegue... Total. Não, e você falou um negócio da dopamina aí, né? A gente tem endorfina, a gente tem a parte química do nosso corpo. E, cara, uma matéria na faculdade de psicologia, que é muito louca, que começou a surgir de 2005 pra cá, é neuroanatomofisiologia. Porque eles se juntaram, né? Pra fazer na psicologia, né? Mas pra ter. E, cara, essa matéria, que aí começou a entrar mais pro campo da psiquiatria, que fala da parte química, isso aí foi algo potencial, sabe? Se eu tivesse que falar, por exemplo, hoje, coisas que ninguém estuda e que eu falaria para estudar, é estudar a parte, como você funciona, sabe? Vai entender realmente essa parte aí como que funcionam as químicas, como que o que você come reflete no que você fala, reflete no que você pensa, como que, tipo, o seu movimento durante o dia, o sol, tipo, vai entender esse negócio das vitaminas, sabe, no corpo, vai entender essa parada, porque esse negócio do tônus vital, que a gente começou falando, eu comecei no comecinho falando esse negócio do tônus vital, cara, ele é muito importante, que é o que você falou da dopamina, cara, então assim, as pessoas chegam perto de mim, e cara, já escutei isso da minha esposa, ela falou, a gente tá 10 anos eu tô casado,
E ela já falou, ela falou, eu achei que alguma hora você ia estar um pouco mais pan, entendeu? Ela falou, mas faz 10 anos. E eu não te vi pan, entendeu? Eu te vi 5 minutos falando, puta, deu ruim. E depois eu saí com essa risada aqui. O que eu faço com esse negócio, entendeu? Porque, cara, não importa o que fazem com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. É isso. Seja o mudo ou quem for. Essa frase é dentro da logoterapia, que é uma linha do Viktor Frankl, puta estudioso, antes de Freud lá. Logo é a terapia do sentido, logoterapia. Deixa eu te perguntar um negócio, uma curiosidade aqui. Eu quero entrar num quadro aqui do programa que a gente tem. Para fechar, se mova. Porque assim, quando as pessoas vêm para mim e perguntam sobre a minha energia, eu falo para eles, cara, eu não sou o cara que vai ficar falando para vocês viver do meu lado, que vocês vão pegar a minha frequência, esses negócios, porque, cara, não pega assim. Não pega. Entendeu? Assim, e você pode pegar se você chegar na minha estação. E você não vai chegar na minha estação acompanhando e sentindo o meu cheiro, nesses negócios que, né, minha frequência, isso não existe, mano. Existe o seguinte, gente viu isso aí. se você exercitar o seu pensamento e para subir a sua frequência todos os dias, aí você vai começar a conseguir entrar na mesma que eu. Mas isso é um exercício, entendeu? É um exercício, o hábito. O primeiro pergaminho do livro do maior vendedor do mundo é um manual de como você desenvolver hábitos. Ele explica isso. Deixa eu te perguntar sobre a teoria de Freud, assim, a questão do desbloqueio emocional lá, como Freud... Os cartazes. Os cartazes lá. Você acredita nessa teoria hoje, assim, que tem que levar a pessoa no extremo do emocional para aquela... por exemplo, hoje tem muitas empresas que fazem aquela coisa assim de lugar de descompressão. Sim. E grito, levar no extremo para poder a pessoa sair. Você acha que isso é real, cara? Você sabe o que eu tô falando aqui, né? Sei. Cara, ó... Você viveu isso lá comigo. Isso no fundo não é nem, assim... Eu acho que Freud vai trabalhar um pouco isso por causa da libido, da cartaz, enfim, a teoria dele, mas no fundo o que acontece, cara? Quando você grita, quando você chora, quando você ri ironicamente, igual o Coringa, sabe? Você tá dando risada da sua dor. Essas paradas, você tem uma descarga, né? Por causa da química que solta. Então, existe um processo de liberação aqui que acontece. E isso realmente é acolhedor. Então, assim, cara, eu acho assim, que se a pessoa quiser colocar para fora aquele sentimento de frustração dela, porque ela foi enganada, porque ela foi traída, porque não deu certo, porque ela errou, porque ela confiou demais, qualquer coisa, frustração. Se ela quiser colocar isso para fora, eu acho que ela tem que achar os caminhos para pôr isso para fora. Agora, assim, não acha que você precisa de alguém falando isso na sua orelha para você fazer isso, entendeu, cara? Você faz isso sozinho, no seu carro, né? Enfim, a gente tava falando de uma amiga aqui em comum, eu lembro dela me contando lá que ela foi dirigindo da casa dela até o Alphaville, dando soco no volante do carro dela e expurgando todo o ranço que ela tava lá da mãe dela, entendeu? Então, cara, isso é você ser psicólogo de você mesmo, entendeu? Tipo, a gente tem... Cara, tem um porquê não ter existido psicólogo há 150 anos atrás e agora ter psicólogo. Porque as pessoas não precisavam de psicólogo, porque a gente tem a autocura como princípio dentro de nós. A gente é capaz de se autocurar. Só que como o capitalismo foi trazendo muita velocidade, o ser humano começou a perder essa eficiência. E começou a parar de ter pessoas lembrando o Jefferson de que, cara, você consegue se curar sozinho, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu posso ser um braço para você? Posso, mas não quero ser seu psicólogo a vida inteira. Né? Tipo, um pouco da terapia, um pouco das mentorias que eu fiz para as pessoas, chamava mentoria terapêutica empresarial. E eram 12 sessões. Por que era 12 sessões? Porque, cara, acabou, entendeu, irmão? Segue sua vida. Não tem mais. Que se torna uma regressão depois. Eu não quero que você fique achando que você precisa de mim para viver. Não tem mais. Eu vou te ajudar no que você tem, eu vou te ajudar no que você precisa fazer, e você vai aprender, e depois você seja autônomo nesse troço, entendeu? Pega isso e faz. Inclusive, se você puder ensinar alguém depois, porque isso é uma coisa que, cara, o ser humano tem que tomar posse, entendeu? Das capacidades psicológicas e das potências psíquicas que ele tem. E ele se torna essa centrífuga que resolve, mano, moe qualquer problema e transforma em energia, moe qualquer coisa e transforma em energia, entendeu? Show. Eu acho que é um pouco sobre Samuel, isso. nós temos uma parte do programa aqui que é o corretor tete a tete, face to face com os corretores aqui.
Eu dedico essa parte pra eles, principalmente, mano, porque eu acredito que o corretor é o maior ativo do mercado imobiliário. Total. Né? O capital intelectual mais importante. Mais importante. E eu queria te perguntar, o que é um bom corretor na sua visão, Marão? Cara, eu vou abrir esse livro aqui, ó. E agora é a hora de eu te entregar esse. Eita. Samuel faz mistério aqui, eu tô feliz, cara, porque eu gosto de ler. Esse aqui, ó, é o MRA, o Millionaire Real Estate Agent. Então, agente milionário do mercado imobiliário. É sobre ganhar 1 milhão. Lê aqui em cima você sabia que eu tenho uma pergunta sobre essa aí, sobre isso aí? Mas, é milhão sobre ganhar. Lê a parte aqui pra galera. Não é sobre dinheiro. É sobre tornar-se o melhor que consegue ser. E eu acredito muito nisso, cara. Cara, esse livro, basicamente, é o seguinte, ó. Vou responder a sua pergunta com ele, né? Gary Keller, como qualquer ser humano, tinha uma empresa. Essa empresa, no momento de mercado, perdeu o top, acabou. O que ele resolveu fazer? Juntou os 100 corretores que tinham faturado $1 milhão nos Estados Unidos naquele ano. Colocou um corpo docente. Vamos conversar aqui que nós vai encontrar as interações, as interseções entre o trabalho de vocês, em estados diferentes. O que é a unidade entre vocês? O que você fez, que ela fez também, como fez? E vamos criar uma metodologia para que todo corretor possa traçar um rumo e chegar nesse estágio de eficiência. Que é isso? Tem uma parte mental, que basicamente eu posso falar que é um exercício bem próximo da Única Coisa, do livro do Gary Keller. E depois que passou essa parte de mentalidade, ele começa a entrar sobre a parte do pensamento, que é sobre o que eu falei da quarta dimensão. Como que você pensa em 1 milhão, como que você constrói esse futuro na sua cabeça. Vai entrar nos 3 L's do mercado, que é listings, captação, ou melhor, leads, a base, listings, que são as captações, e o leverage, que é a alavancagem. Que é o que você faz depois que você tem leads e listings. E aí ele vai falar de 5 modelos de negócio. Qual que é o modelo econômico da sua empresa, porque você é um corretor. Então, quantas ligações você faz, qual o mercado que você trabalha, qual que é o ticket que você atua, como que você performa, como que você faz para ter os seus R$300 mil no ano no seu bolso. Modelo econômico. Toda empresa tem um modelo econômico. A Ambev tinha um modelo econômico que fazia no final do ano ela ter um resultado. O modelo econômico da Ambev funcionava assim, ó, de 12 meses do ano, Jefferson, eles faziam 70% do resultado deles entre dezembro, janeiro e fevereiro. É o período que mais vende cerveja. Chamava de plano verão. Entendeu? Pegava final de ano e carnaval. Entendeu? Era onde eles vendiam mais. Agora, e o restante do ano? Eles faziam um feijão com arroz e ia para cima. Qual que é o modelo econômico seu? Qual que é o período que o seu produto performa mais? Qual que é o período que você vende? Quanto tempo leva a vender? Essas métricas tem empresas que não tem isso. Modelo econômico. Então você tem que aprender o modelo econômico. O modelo 1 está aqui ensinando isso. E a gente tem treinamentos, que é uma clínica desse negócio para ajudar o cara a colocar para dentro. Se você é novato, é aquele caminho que eu falei no começo. Mas de pouco em pouco. Segundo modelo, geração de lead. Aí as pessoas aqui estão pensando, Zap, Facebook e tal. Cara, esse livro foi escrito em 1980, irmão. Geração de lead. Eu estava lá em Mogi Guaçu em 2001. Eu não falei para vocês que eu fui conversar de casa em casa? Eu criei 100 leads conversando com pessoas. Pegava a lista amarela, ligava lá nas ruas que eu ia. Gerar lead é diferente de receber lead. Você que está recebendo lead, desculpa a minha expressão verdadeira aqui, entendeu? Você não sabe nada de mercado imobiliário. E ser beira ser um braço curto. Mas você pode esticar o seu braço, você começar a entender que o batimento cardíaco do seu coração, do seu negócio, não pode estar terceirizado por um portal, muito menos por um AdWords, muito menos para qualquer outra coisa. Esses corretores que faturam 1 milhão hoje, que eu estava lá em Vegas com os caras, quando você vai ver a base de relacionamento deles, 80% do resultado deles está na base de relacionamento deles e nos leads gerados gratuitamente através da base de relacionamento que eles têm. Orgânico total. Cara, brutal o negócio. E a gente está falando de Estados Unidos, que tem trocentas tecnologia para fazer lead. Eles geram lead? Tem uma sócia nossa que ela falou, não, esse ano de 24 eu gerei 250 leads. Eu falei, pô, que legal. E quantas vendas saiu desses leads? Nenhuma. Caraca,
Como assim? Ele falou, não, esses 250 leads que eu gerei em 24, eu vou vender para eles agora em 25. Eles estão na minha régua de relacionamento. Porque você tá na aí... cadência, né? O cara tá lá esperando, blim, blim, um lead, eu vou vender para ele amanhã. Cara, que ilusão é essa? Quem te pôs nesse mundo, entendeu? Desculpa, a gente nasceu antes, não é assim. E ninguém sabe fazer fluxo de cadência, esperar a jornada certa. E aí tem aqui, ó, geração de lead. Ah, Samuel, tu tá falando que a gente tem que ignorar o mercado digital? Lógico que não, meu irmão. Você tem que equalizar só. Você tem que utilizar o melhor do que existe hoje, das ferramentas, dos canais, do YouTube, do Instagram. Pode usar tudo. Só não coloca todas as suas fichas nesse troço, entendeu? Você vai ficar dependente. Esse mercado aí, né, os portais, todo mundo fala nome, cara, eles querem a sua dependência. Para disso, entendeu? Não estão preocupados com o seu lead. Estão preocupados... Eles ganham dinheiro quando eles te ocupam. Não quando eles te fazem produtivo. Você acha que isso faz sentido? Eu te ocupo com 100 leads... E se você vender um, sorte sua. Se você não vender, você me paga, eu te ocupo com 100 leads de novo. Agora, tipo, cara, e se eu te falar que tem uma fórmula para você ser produtivo, gerar 30 leads e fazer 3 vendas? Acho que é um pouco melhor, né? Tá muito mais Mas qualificado. dá trabalho. Aí você tem que esticar o seu braço e parar de ser braço curto. Braço curto a gente usa no interior lá, né? Pessoa que... Mas é entendível. Porque a indústria pega, né, cara? A indústria vai criando e vai criando esses formas de... Terminologia. É, cara, muito fácil, né, irmão? Você chega, senta num lugar, começa blim, 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 blim. Aí, cara, cada 10 corretores que eu atendo, que eu falo sobre ele se tornar milionário, 8 deles falam, mas você vai gerar lead pra mim? Eu falo, cara, eu vou te ensinar a gerar lead, vou te ensinar a pescar. O meu avô me ensinou a pescar. Ele não me deu peixe. Ó, eu tenho uma parte desse programa, eu vou perguntar aqui. Deixa eu fechar o livro. Pode fechar, bom. Porque tem a ver tudo com esse livro aí. Só fechar os modelos. Geração, então, primeiro, econômico, geração de lead. Terceiro modelo, brutal, Jefferson, você vai entender. Cara, quantos líderes hoje você acredita que senta com um corretor e fala para ele, cara, deixa eu olhar o seu orçamento? Poucos. Eu vou falar, cara. Raro. Entendeu? A gente ensina o modelo orçamental para que você lembra, corretor, você não vive de uma venda, você vive de um ano de vendas. E quando você faz um ano de vendas, parte dessa grana, o nosso modelo é 30, 30, 40. 40% é o que você põe. Ganhou uma comissão de 10 mil, 4 mil é seu, irmão, vai fazer o que você quiser. 3 mil você tem que reinvestir no seu negócio. 3 mil é custo de venda. Separa o dinheiro, organiza o dinheiro, para que daqui a um ano você possa ter uma empresa. Modelo orçamental. Quarto modelo, leverage, alavancagem. Então tá aqui, ó. Até, ó, você vê que a gente é nem Bíblia, né, mano? Tem o conceito, tá aqui, ó. Página 197 do MRA. Vendo a estruturinha aqui, ó? CEO. Então, a gente basicamente ensina esse cara, ele começa, anda pra frente, ó, ele começa ele e ele sozinho, né? Então começa ele com ele mesmo, ó. Aqui, ó. Começa você com você mesmo, você com uma secretária, você... Por isso que a gente ensina um corretor a montar uma imobiliária de forma enxuta abaixo do nosso market center, que é esse hub. Isso aqui é plausível, cara, isso aqui não é um segredo daquela ali, isso aqui tá para você comprar. Depois eu passo o site do meu, compra, tenta fazer sozinho, entendeu? Super legal. O que a Keller Williams fala é assim, eu te ajudo a fazer isso, mas várias pessoas compram esses livros para tentar aplicar e várias aplicam mesmo e dá tudo certo para elas e a gente fica muito feliz. 7 níveis para você criar uma imobiliária. Que é o que você fez, entendeu, Jefferson? Você é um cara que já está aqui no 7º nível. Você montou isso aqui. Agora, qual que é o próximo nível? Você virar investidor. Você contratar um CEO e sair fora. E o negócio continuar a rodar, entendeu? Tudo aquilo. Então, assim, e a gente tem os casos das pessoas que chegaram aqui. Esse é o leverage, alavancagem através de pessoas. E o 5º nível é a expansão. É quando você pega a fica aqui, certo? E o seu modelo se comprovou aqui no bairro ABCT de São Paulo e você fala, agora eu vou pôr esse modelo no Rio. Não precisa nem franquear. Eu vou pôr esse modelo em Portugal. Eu tenho corretores que têm modelos lá em Miami e ele tem esse mesmo modelo na Itália, esse mesmo modelo em Portugal. Entendeu? Ele pega lá e abre o mesmo modelo de time dele lá. E o staff dele tá lá em Miami e ele... Entendeu? Então tá aí, cara. Tá aí. Eu vou ler, mano. Obrigado. Esse aqui é forte. Samuel tá me marcando, cara. Esse aqui tá português de Portugal. Sim. Então, em vez de falar captação, fala angressão. Mas a gente morei em Moçambique, na província de Sofala. Tá. Então eu tenho algumas palavras que eu aprendi com meus amigos português. A gente, inclusive, fez a versão português Brasil. A gente lançou em outubro do ano passado. Mas como eu vim direto para cá,
Eu não tinha a versão Brasil lá na minha casa, então eu tinha essa de Portugal, eu trouxe essa, mas muda algumas coisinhas, mas a ideia é a mesma. Muito show. Mas tá aí, cara. Mano, eu tô amando esse podcast. Tá gostando, Eu Samuel? tô, inclusive acabei de ver aqui que Já tem Nárnia, 2 horas da tarde. Nossa, mano, mas a gente vai encerrar aqui. Vamos. Samuel, eu tenho uma Vai parte... nessa pergunta aí que você tava, Tá, que eu te a interrompi. pergunta é possível ser um corretor milionário, igual esse livro tá propondo aqui, Sim. sem antes fazer uma reforma íntima no próprio mindset e nas próprias emoções? E também, cara, de você entender metodologia que deu certo. Não, mano, é impossível. Inclusive, tem que virar um padrão do seu negócio essa reforma íntima. Ó, dentro da Ambev, a minha visão era da crise, causa e conflito. Esse era o padrão do negócio. Crise, causa e conflito. Por quê? Porque, cara, quando você gera crise dentro de você mesmo, nenhuma crise aqui fora vai te abalar. Agora, quando você não cria crise dentro de você, entendeu? Tipo, cara, você vai ser impactado pelas crises aqui de fora. Entendeu? O cara que não cria a crise interna dele para ele vender mais nesse ano, ele vai ficar preocupado com a crise política. O cara que já criou a crise interna dele para ele dobrar o resultado dele, a crise política, é só um negócio que está acontecendo ali, entendeu? É E isso diferencia. É vibrar de maneira certa. Caos, entendeu? Cara, você criar o caos dentro de você, entendeu? Não tem caos nenhum aqui fora que vai te impedir de se comunicar e fazer o que você tem que fazer. E o conflito, né? Que eu acho que é o mais importante. Porque, cara, tá lá na Bíblia, em Paulo, né? Que o corpo milita contra o espírito milita contra o corpo, né, cara? E quando a gente fala da ira, Paulo traz algumas coisas que deixam muito claro isso pra gente, cara. A ira, ela não foi criada para você direcionar ela no outro, porque você cria dualidade. Então a ira, e vou ser bem expressivo aqui, cara, a ira, irmão, é pra você ficar puto com você mesmo, entendeu? É pra você ficar inconformado com aquilo que você falou que ia fazer pra sua esposa e passou 1 ano e você não trocou o carro dela, entendeu? Aquele exercício que você falou. Então, a ira, cara, é pra você acordar de manhã e sim, porque você falou até da minha energia, cara. Tipo, uma fonte brutal da minha energia é indignação constante, entendeu? Tipo, sou indignado mesmo, sou indignado com os outros e tal. Cara, eu fico brigando com os sistemas que eu sou indicado? Nunca. Por quê? Porque eu brigo muito comigo pra viver dentro dos sistemas que existe. Então, eu não consigo, assim, não sobra energia pra me brigar com a minha esposa, entendeu? Já briguei comigo pra caramba. Forte. Já briguei comigo, então não sobra tempo pra ficar tretando. As pessoas às vezes falam, nossa, meu, você tá nervoso. Eu falo, não tô nervoso, cara, só tô com energia alta porque eu quero resolver isso aqui. Quero montar esse negócio, quero avançar para a próxima fase. A Bíblia fala, irais, mas não pecais. Exato. Por quê? Porque você tem que ter ira mesmo, mas você não pode pecar. A ira é a indignação que você vai se gerar no negócio. Eu concordo plenamente com isso. Sim, cara. Cara, Pede desculpa, mas para de pedir licença, entendeu? Essa parte do programa que a gente não terminou não, porque os corretores já estão acostumados. O que é um bom... Bate pronto agora, resposta bem sucinta. Bate pronto. O que é um bom gestor para você? Que ama acima de tudo, cara. Que ama Sim. acima de tudo. Quem que é o Samuel Lana? Não é o que você faz, mas é você em pessoa. Agora é psicologia pura aqui. Cara, sou filho do Criador, cara, e luto diariamente para manifestar o que Ele quer que a gente faça aqui, né, cara? Sou um servo bom e fiel, acho que eu tenho que falar Samuel, isso. a gente aprende muito com os momentos difíceis da nossa vida. Sim. A galera te olha hoje assim, o cara que é diretor operacional de uma grande empresa americana, né? É americano. Tá difundindo no Brasil, tá crescendo muito. Mas os americanos não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo aqui. Aqui é o povo brasileiro que tá erguendo a KW Brasil. E eu queria te perguntar, cara, qual que foi o seu pior momento no mercado imobiliário pra galera aprender com isso aqui? Você lembra? Cara, o meu pior momento foi o meu melhor momento, mano. Foi um momento da minha vida onde eu vendi uma fazenda de quase 20 milhões de reais. Faturei uma grana violenta, entendeu? E tive que pagar a conta pra entender que não era o caminho que eu tava. Quando você saiu de lá? É. Dos balãozinhos. Foi. Mas assim, porque, cara, às vezes... Eu lembro disso. Porque, cara, o que acontece? Você tem que chegar ao extremo, assim, e faz parte, entendeu? Tipo, na única coisa, ele vai falar sobre o balanceamento, ele faz aquele desenho da linha reta, ele fala, pô, pessoas que não ficam perdendo muito equilíbrio, não chegam ao extremo desse lado, e não chegam ao extremo desse lado. Então elas não conhecem as extremidades. Lembra que eu falei que tem a evolução é esse patamar de você sair do trilho e voltar? Esse espaço é muito importante. Então, assim, não posso dizer que foi consciente, mas, assim, eu precisava entender se aquilo ali era aquilo ali. E aí, cara, eu capitalizei, eu carcei ali, entendeu? Eu falei, agora,
vou de um para tanto e fui. E só tô aqui hoje por causa disso. Mas assim, as pessoas que me amam, como a minha esposa, pessoas que querem o nosso bem e tudo mais, sabe? Para eles foi muito dolorido, entendeu? Foi muito dolorido ver, tipo, um momento que eu poderia tomar várias decisões que pareciam ser melhores e eu tomei umas decisões, assim, de tomar cacetada, né? Mas, assim, hoje ninguém... É óbvio que a longo prazo eu não me arrependi, não me arrependo e me trouxe até aqui, entendeu? Mas, assim, aquele momento ali foi um momento treta, porque foi uma hora que eu falei, fui avisado, entendeu? E eu aprendi que eu falei, cara, várias vezes eu vou ser avisado e eu vou ser essa porta que vai tentar atravessar a parede no peito, né? Tal. Aí, mas hoje, com certeza, a próxima vez que... Já teve próximas vezes que a gente fez isso, né? Eu com o Paulão junto, a gente faz isso constantemente. Mas hoje a gente já faz isso com uma outra maturidade. E isso ajuda muito, né, cara? O nível de consciência aumentou muito, né? Mas o momento mais difícil da minha vida foi quando eu tive o maior capital disponível, na minha conta mesmo, assim, Samuel Lana, eu tinha o maior capital lá. Foi a hora que parecia que eu conseguia fazer o que eu queria. E eu fiz o que eu queria, tive a maior lição. Mandar um abraço pro Paulão, você falou do Paulo aí. Eu gosto muito do Paulo. Paulo cara. Molina. Eu lembro quando meu pai morreu lá naquela época lá, Caraca. o Paulo me ligou, quis mandar buquê de flor no envelope, porque eu tava no interior de Goiânia. Sim, mano. O Paulo foi um cara muito querido, assim. Você lembra, né, das pessoas. Meu Paulo e ele me ligou, falou várias coisas. Falou, Jeff, me fala aí o endereço que eu quero mandar um buquê. Eu falei, cara, não tem como, o cemitério aqui é muito pequeno. Me marcou também. Não, o Paulo é transcendental, mano. O Paulo é um cara... Eu conheci ele em 2008 na Ambev, né? Sim. No nosso caso vem de longo tempo e... Puta, Deus cruza, mano. Deus escreve muito certo precioso, por linhas eu gosto certas. muito dele. Sim. Samuel, tá indo pro final aqui do programa. Eu quero te agradecer, cara. Foi muito bom esse papo aqui. Eu tenho certeza que a galera aí vai começar a refletir que o mercado imobiliário não é só dinheiro, não é só resultado. Sim. A gente fala isso, cara, e às vezes tem muita gente que fala, então para de vender aí. Não é isso também, cara. Tem coisas muito mais profundas que a gente às vezes nem se conhece ainda, nem conhece ainda, né? Sim, a gente tá numa evolução, né, cara? Eu Com costumo certeza. falar que cada dia que passa eu vou aprendendo mais. Eu vejo, eu tô nesse lugar aqui, nesse podcast, e cada pessoa que vem aqui, cara, eu sou marcado com alguma coisa, assim. E eu vou percebendo, assim, cara, que longe de mim pensar que eu sei alguma coisa, cara. Sim. Eu não sei nada. Não, longe de nós. Eu vou falar, né? Tira de mim, sai de mim, Satanás. Sim. Entendeu? Igual Jesus falou pra Pedro, que ele falou, vou te proteger aí, cara. Longe de nós saber de tudo, cara. Saber de tudo. Muito importante, cara. Mas eu quero que você deixe as últimas considerações finais. Cara, aí. minhas considerações é o seguinte. @oSamuelLana. É isso aí. Então, assim, de fato... Segue lá, galera. Tem um movimento, eu tô chamando as pessoas para esse movimento da psicologia imobiliária, porque é pra gente mergulhar na psicologia, inteligência espiritual, inteligência emocional, né? Tipo, cada um precisa de uma pitada aí. Onde tem esse livro para vender? Então, @SamuelLana, tem o meu site, samuellana.com.br. Nesse site, samuellana.com.br, você vai encontrar o livro. Yes. E esse livro, existe um combo no meu site. O livro está R$77, o meu. E tem um combo lá por R$99 pra você levar esse aqui. Esse aqui, a versão hoje brasileira dele, que é português Brasil, tá saindo por R$139 aquele ali. Só que eu não vendo ele sozinho no site, e esse livro a gente não vende em site nenhum, a gente só vende em eventos nossos da Keller Williams. Ele é um direito autoral nosso e a gente ainda não está vendendo ele, mas nos eventos da Keller Williams as pessoas encontram. A gente tem negociado ele a R$99, a R$139. Então quem entrar para comprar psicologia imobiliária tem acesso a esse combo, que é o português de Portugal, né? E tá saindo R$99, tá lá no site. E assim, eu deixo um lembrete, eu não sei qual lugar que tá aqui, mas tem uma teoria da psicologia que eu apresento aqui que chama FOMO. Você já ouviu? Não. FOMO em inglês é Fears of Missing Out. Então é o medo de perder é o medo de não estar sabendo. Então hoje muitas pessoas estão dentro dessas crises que, não entrei no Instagram, será que eu perdi alguma novidade, sabe? A minha avó tinha isso com o Jornal Nacional, né? Ela achava que a vida dela, ia ser, outro dia, ser uma vida vazia se ela não tivesse, sabe? Não vi lá a reportagem sobre o jogo de futebol. Então a gente tem medo de não saber de coisas que estão acontecendo. E a gente vive nisso. E aí,
aqui eu ensino como usar isso, como entender isso na parte com compradores, vendedores. Mas eu queria dizer para você que é corretor de imóveis, para você, cara, eu diria para você sentir medo de ficar fora do movimento da psicologia imobiliária. Porque é uma ascensão de uma informação que eu acho muito importante, porque hoje várias técnicas estão no mercado para ajudar você a vender mais. Mas são técnicas. E essas técnicas dependem de você colocar em prática, de você ser resiliente. E tem uma única coisa que ajuda, é a sua psicologia, é a sua capacidade de operar essa parte invisível que não vem. Então, cara, conecta, vamos para cima. E Jeff, né? Lembra de chamar você de Jeff? Cara, só agradeço, cara. Obrigado. Demorou, mas estamos aqui. Prazer, obrigado mesmo pelo tempo. Cara. Tamo junto. Parabéns pelo trampo todo, Amém. né, mano? Porque você também é um exemplo. E não é à toa que a gente tá aqui, Você né? começou, você viu no começo, né, cara? Lógico, tava saindo lá, cara. Fico feliz. E várias pessoas que pegaram energia naquela época lá, né? Aqueles que tinham, né? Avançaram. O Wagner Finato tá com a gente. Olha que legal. Lobo de Wall Street, Lobo de Alphaville. O Wagner, a gente tá boa, né? lá. Tem que trazê-lo aqui. Tá, não, você sabe que eu pensei em chamar ele pra vir aqui, porque o Paulão não pôde vir, mas eu já vamos até combinar, porque nesses encontros nossos, Vamos trago marcar, ele aqui, vamos nós três, ele tá com fazer a uma gente, resenha. Ele tá com a gente, cara, ele tá com a gente desde o ano passado, ele inclusive tá de sócio nosso lá em Alphaville, cara. É mesmo? É? O menino lá que tá com ele lá também, que era gerente também lá, como é que é o nome dele? Cara, esse, Tá com ele lá? o Brandão, Brandão. o Brandão tá parceria com ele, mas não tá com a gente Não, na tá KW, mas a gente se tromba, conversa, o Brandão teve filho, tá nos corre em Minas Gerais, então, Sim. mas sempre ele parece Alphaville lá, ele cola lá junto que e legal. tal. Gente boa Muito também. bom, hein? gente boa. Gente boa também, É. cara. gente Galera, boa um também. beijão no coração. Compartilha esse Tamo vídeo, segue a gente aí. Deixe seu like aí. Eu esqueci de pedir pro pessoal compartilhar e seguir antes, né? Porque tem que falar Putz, antes e depois. é Então, isso aí, segue então o canal segue do irmão. agora, segue, compartilha. Cara, manda pra quem não tá tendo resultado. E também segue o Samuel lá, cara. O Samuel tem muita coisa, é um cara educador do mercado imobiliário, sempre tá ensinando, sempre tá live, tem vários rios lá que ele grava, né? Podcast também. Então é um cara. Aqui saiu vários cortes, Saiu. né, cara? Vai ter Então corte eu tenho que não acaba certeza que você mais. vai aprender muito, tá bom? Beijão, tamo junto. Beijão, tchau, Fica tchau. com Deus.